Comunidade Islâmica de Lisboa integrou o grupo de trabalho Religiões Saúde, que no início de outubro realizou em Lisboa um primeiro simpósio interreligioso e interdisciplinar. Pessoa doente, Sociedade, Serviço Nacional de Saúde, Laicidade e Religiões. Foi este o título e os temas abordados no encontro que reuniu representantes das principais comunidades religiosas existentes em Portugal, bem como diversas ordens de profissionais do campo da saúde. Portugal, neste momento, não tem uma exclusividade católica e tornou-se necessário reconhecer a diversidade religiosa da população. A religião é um fator fundamental da identidade de muitas pessoas. O Decreto-Lei 253/2009, de 23 de setembro, regula a assistência espiritual junto dos doentes hospitalizados, permitindo a todas as confissões religiosas, acreditadas perante o Estado português, o acesso aos seus doentes, desde que estes o solicitem. Quais são as maiores dificuldades que um crente muçulmano pode eventualmente enfrentar quando se encontra internado e quer receber assistência religiosa no hospital? No que diz respeito à assistência religiosa espiritual, não tenho nenhuma dificuldade porque chama alguém da mesquita, algum religioso, algum familiar que queira dar esse apoio. O que poderá às vezes acontecer é na alimentação, porque há certas regras que o Islão impõe. Muitas das vezes acontece que um doente muçulmano, como não pode consumir uma carne que não seja degolada de acordo com o ritual islâmico, portanto há essa dificuldade. É ultrapassada quando nós pedimos, por exemplo, alimentação diética, portanto vegetais, peixe, portanto desde que não tenha carne. Nos dias de hoje, podemos dizer assim, muitos obstáculos foram ultrapassados. Há hospitais que recebem, como também há hospitais que infelizmente dificultam. Há N casos onde a pessoa, o religioso, podemos dizer assim, não tem a mesma abertura que um católico ou um capelão tem. Portanto, infelizmente, ainda há hospitais que não é bem estranhar. O problema que se coloca não é a administração hospitalar, é a segurança. Portanto, nós para visitarmos um hospital passamos por seguranças, portanto, muitas das vezes há hospitais com os homens da segurança que não deixam entrar numa hora que não seja a hora da visita e que seja uma hora própria para apoio espiritual. Portanto, eu acho que simpósios como este vêm também dar um certo contributo para quebrarmos as barreiras que possam surgir para as comunidades ou para os religiosos não católicos. Este grupo de trabalho, ao reunir 10 confissões religiosas para coordenar e garantir o acesso aos doentes no meio hospitalar, concretizou um projeto que é um exemplo de cidadania. Que este exemplo poderá ser extensivo a toda a sociedade civil e às diferenças que por vezes existem não só entre religiosas, mas entre mesmo diferentes políticas que se possam entender. Eu penso que, além de ser um facto, um acontecimento religioso, é um acontecimento político de âmbito nacional. Aliás, a lei, desde 2009, que permite que cada cidadão que esteja doente e internado possa aceder aos seus, portanto, às pessoas da sua religião, portanto, aos mentores, de cada religião, coisa que não acontecia, porque, como sabe, até 2009 era só a Igreja Católica que tinha essa função, e essa capacidade e essa propriedade a partir dessa data. Como bem ele salientou o Sr. Ministro, todos os cidadãos de qualquer credo religioso podem aceder aos seus conselheiros religiosos. Este trabalho é interessante e felizmente faço parte desse grupo de trabalho. Tenho acompanhado aquilo que é possível as várias reuniões de preparação deste simpósio. Portanto, é a primeira vez que está acontecendo no nosso país, esperemos que não seja pela última vez. É claro que a Igreja Católica tem um papel importante mesmo na organização desse simpósio, mas é bom também, do outro lado, incluir as outras confissões não católicas. Tem sido muito interessante e muito frutífero, interessante a nível pessoal também, porque no fundo nós vemos que precisamos todos da mesma coisa, precisamos de um espaço
espiritual quando estamos internados. A questão é essa. Mas desde a Lei da Liberdade Religiosa, a Comissão de Liberdade Religiosa e desde o trabalho do grupo de trabalho das capelanias, essa consciência aumentou muito mais. E vai aumentando, e o povo português em geral é tolerante e portanto, isto está a funcionar muito bem. Neste momento é bastante fácil, tirando um caso ou outro que eu já ouvi falar, não presenciei, mas já ouvi falar, que não foram propriamente os diretores, mas foram os profissionais de saúde que impediram a entrada desse profissional religioso. Mas a maioria dos hospitais facilita. Tem havido um processo de conhecimento e de entrosamento progressivo entre os vários membros do grupo de trabalho que tem proporcionado que se faça trabalho, efetivamente, e que este trabalho seja um caminho de progressiva e consistente abertura, de reconhecimento da especificidade, da identidade mais profunda de cada uma das famílias religiosas que estão presentes. A espiritualidade e o diálogo interreligioso inauguraram a sessão de abertura e o Sheikh David Munir, da Mesquita Central de Lisboa, apresentou a visão do Islão. No que diz respeito à religião islâmica, ou o Islão, como sabem que é uma das religiões irmãs do judaísmo e do cristianismo. Portanto, são considerados como as religiões do livro, o patriarca Abraão como o pai dos nossos profetas, e há um versículo do Alcorão que diz: "Waida maridutu fahuwa yashfin." Abraão disse às pessoas: quando eu estou doente, ele é que me dá a cura. Ele refere ao Criador. "Walladhi yuhyi wa yumit." Ele é que me dá a vida, ele é que me dá a morte. Portanto, quando nós visitamos os doentes, que é uma das tradições do profeta, quando eu digo profeta, refiro-me ao profeta Muhammad, que nasceu no ano 570 depois de Cristo. Portanto, se nós cruzamos com um muçulmano ou não muçulmano, seja você o primeiro a cumprimentar. Ou bom dia, ou boa tarde, ou salam, ou shalom. Está doente, visita. Se faleceu, acompanha o funeral. Portanto, o visitar o doente, acompanhar o doente, apoiar o doente espiritualmente, porque é a nossa missão neste aspecto, é quase obrigatório. E no Islão nós temos duas coisas que são muito ligadas uma com a outra. Em árabe é du'a e dawa. Du'a é pedir a Deus, ó Deus, que dê a cura à pessoa que está doente. É a parte espiritual, a parte religiosa. Dawa é o medicamento que nós tomamos. Portanto, quando visitamos um doente, quando ele nos pede para nós fazermos o du'a, pedir a Deus, nós perguntamos se ele tomou o dawa, se tomou o medicamento. Portanto, é ele, segundo os crentes, Deus é que colocou a cura no medicamento. Portanto, é muito importante, porque há doentes, crentes, independentemente da religião, só querem o du'a, só querem a oração, não querem tomar nenhum medicamento. Mas há doentes que não querem du'a, não querem oração nenhuma, só dependem dos medicamentos. Portanto, convém estas duas coisas estarem ligadas uma com a outra. Para o Islão, o sofrimento que a doença implica não é visto como uma punição de Deus a alguém. É algo natural decorrente da condição humana. O envelhecimento, como etapa da vida das pessoas, é também abordado no Alcorão. Há um versículo do Alcorão que diz: Deus decretou, decidiu, deu a lei que logo a seguir a ele cuidar dos nossos pais. Isto é, respeitar os nossos pais. وَقَضَى رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Portanto, sermos bondosos, carinhosos com os nossos pais. Quando eles atingirem, quando eles atingirem uma certa idade, aquilo que nós chamamos de velhice, um deles ou ambos, não lhes diz aos pais. Por causa, isto é, não desrespeita o homem idoso. Portanto, aqui o versículo, apesar de utilizar os pais, mas não significa que somente que sejam os pais.
Portanto, o respeitar o idoso, acompanhar o idoso, o envelhecimento é algo natural, portanto, todos os muçulmanos têm o dever, não só muçulmanos, mas também não muçulmanos, temos o dever de acompanhar o envelhecimento. Ou tentar dar todo o apoio possível, não só espiritual, mas também apoio material, a todas aquelas pessoas que estão nesta fase e nesta idade. O senhor, que é sacerdote católico, vê este projeto e a entrada nos hospitais dos assistentes, dos ministros religiosos das outras confissões? Eu vejo muito bem, aliás, já deviam estar há muito tempo. A questão da assistência religiosa é uma questão de direitos dos doentes, não é de direito das igrejas. E todos os doentes são iguais, todos são cidadãos, não há apenas os católicos que são cidadãos, não é? Mas todos são cidadãos, todos têm direito, porque todos eles beneficiam. E o factor de poderem viver e celebrar a sua fé é um factor de bem-estar e de qualidade de vida para eles. E, portanto, é um fator que ajuda a enfrentar esse problema. Portanto, isto não é uma questão de partidarismo religioso, é uma questão humana, é uma questão de qualidade de vida, é uma questão de humanização hospitalar. Aceitar que ministros religiosos de diferentes confissões religiosas, não só apenas ministros católicos, possam entrar nos hospitais e dar assistência religiosa aos seus crentes, isto implica uma grande mudança de mentalidade e também uma certa flexibilidade dentro dos hospitais. Sim, mudança de mentalidade, flexibilidade. Relativamente, eu acho que os hospitais têm todas as condições para receber estas situações que já estão acontecendo nos hospitais. Isto era uma exigência, repara, o importante aqui é o doente. No fundo era uma exigência do doente, enfim, que pratica várias religiões, e o que víamos era que nem todos tinham capacidade para, na sequência da sua solicitação, haver esta resposta que temos hoje. Nos países islâmicos, onde a comunidade islâmica é maioritária, não há lares de terceira idade. Porque tirar um idoso fora de casa é tirar rahma, é tirar baraka, é tirar a misericórdia, é tirar a bênção de casa. E ninguém quer isso. Portanto, apoiá-los é uma coisa, mas tirá-los de casa, isto é, colocá-los fora de casa, num local que já não é deles, portanto, é muito violento. A morte é algo natural. E quando nós acompanhamos uma pessoa que esteja doente e que esteja na agonia da morte, há alguns versículos do Alcorão que são recitados, há alguns capítulos do Alcorão que são recitados. Se for um cristão, provavelmente palavras sagradas da Bíblia são recitadas. Portanto, é normal um muçulmano visitar os doentes e quando está numa fase complicada ou quando está na agonia da morte, nós tentamos acompanhar. Hoje, felizmente, no nosso país, quase em todos os hospitais é possível fazer isso. Hoje, no nosso país, graças a várias pessoas e várias preocupações que nós temos vindo, é possível acompanhar não só muçulmanos, mas também não muçulmanos. Portanto, tudo isto faz parte da nossa vida. Esperemos que este simpósio seja um ponto de partida e não um fim, para que não só os religiosos, não só as entidades religiosas, mas também os técnicos de saúde, os médicos, os enfermeiros tenham aquele contacto mais direto com os doentes. Nós temos todos de morrer, é o nosso destino, estarmos preparados para a vida, estarmos preparados para a morte, e se nós conseguirmos até ao dia da nossa morte estar em equilíbrio e sentir que de alguma forma, mesmo no dia da nossa morte, alguma coisa continua, eu acho que conseguimos uma dimensão que é supramaterial e que de alguma forma contribui para nos sentirmos em paz connosco, em paz com o mundo, em paz com a comunidade, em paz com o universo, e daí que o conceito de saúde é um conceito muito relativo, mas muito abrangente, mais do que apenas o aspecto físico a que por vezes nos referimos. Os profissionais de saúde começam a reconhecer a importância que o apoio espiritual pode ter no bem-estar do doente. Penso que todas as religiões pensarão que é importante o acompanhamento do doente durante o período de internamento, principalmente na fase terminal. O que eu gostaria de colocar à mesa é se há mais alguma coisa que nós, enquanto profissionais de saúde, nas várias religiões, poderemos ajudar essas pessoas. Como médico, como é que vê este reconhecimento da importância do lado espiritual e do papel dos representantes das religiões dentro do hospital e no relacionamento com os doentes?
como médico, vejo que o espírito e o corpo são indissociáveis, a importância e a inter-relação e a consequência que têm um no outro. Nós vemos doentes psicossomáticos todos os dias e percebemos como a doença física pode influenciar negativamente o equilíbrio psicológico das pessoas. Daí que eu partilho inteiramente daqueles que defendem que a melhor definição de saúde é a definição que considera que temos saúde quando estamos em equilíbrio. Estamos em equilíbrio connosco e estamos em equilíbrio com o meio ambiente. Não há nenhum mais perfeito estado de bem-estar físico, mental e social, como diz a Organização Mundial de Saúde. É de facto as pessoas conseguem estar em equilíbrio e viver em equilíbrio. E nesse sentido, se nós conseguirmos através do reforço espiritual equilibrar o sentido da nossa vida, nós conseguimos atingir um estado de saúde, como se falou hoje aqui, nas pessoas que, pelo apoio e pelo seu forte sentido de espiritualidade, com ou sem religiosidade, porque a espiritualidade vai muito para além da religiosidade, conseguem estar em paz com a sua própria doença e, como se isso, morrem em paz. Por vezes as situações que levam as pessoas ao hospital são muito dramáticas, exigem urgentes e exigem meios tecnológicos que cada vez mais têm sido postos à disposição, mas que também, obviamente, ajudam a criar um ambiente às vezes mais frio em torno da pessoa. Por outro lado, essas situações muito dramáticas também criam ansiedade nos profissionais, apesar de treinados muitas vezes e quase sempre sofrem também com a situação, e isso tudo às vezes ajuda a esquecer um bocadinho que há também nas pessoas uma dimensão que não é física, que é mental e que é espiritual. Há responsabilidades diretas que decorrem da responsabilidade dos deveres deontológicos dos enfermeiros, concretamente, onde a questão da espiritualidade, do respeito por aquilo que são as crenças, os valores, não fazer juízo de valor e, portanto, garantir os direitos que as pessoas têm relativamente às várias vertentes nas suas convicções políticas, ideológicas, religiosas. Portanto, à partida, nunca poderá ser uma pessoa estranha, nunca poderá ser alguém que impede que as coisas corram menos bem. No Instituto de Investigação Champalimau foi criado um espaço especialmente dedicado para os momentos em que os doentes e os seus familiares necessitem de um momento de introspeção e silêncio, consigo próprios ou com Deus. Existe um espaço que chamamos Espaço de Oração, que é no fundo um espaço, eu diria, multirreligioso ou não religioso, depende também, de certa maneira sim, portanto é um espaço ainda mais silencioso e mais calmo do que tentamos que seja o conjunto do espaço do Instituto de Investigação e onde queremos que cada um vá rezar, se é esse o seu desejo, vá falar com o seu Deus, se é isso a forma como ele sente, ou vá falar consigo próprio, ou vá refletir sobre a situação em que está, de uma forma que sim, tem um conteúdo mais espiritual e, consoante os casos, mais religioso, mas que seja um espaço que sirva a todos, que permita que cada um viva da sua maneira a espiritualidade ou eventualmente a religiosidade. O Manual da Assistência Espiritual e Religiosa Hospitalar, que foi lançado neste encontro, será um instrumento valioso destinado aos profissionais de saúde. De uma forma simples e direta, esclarece sobre os princípios básicos de 11 religiões e dos preceitos que têm de observar no nascimento, morte, restrições alimentares e modo de encarar a doença e o sofrimento. Quando nós falamos do internamento, quando falamos de uma pessoa que está para se falecer, nós antes tentamos dar algumas indicações, podemos dizer assim, aos assistentes, e muitas vezes acontece que depois de termos dado essas informações, é possível pô-las em prática. Às vezes é um pouco tarde, mas quando os familiares, porque quase todos os muçulmanos mais ou menos sabem o que fazer quando um familiar está a falecer ou acabou de falecer. É importante também darmos essa informação às pessoas, porque nós, ou no Islão, lava-se o morto. E quando lavamos o morto, quando os olhos estão fechados, quando a boca está fechada, quando o corpo está
direitinho, facilita-nos imenso na própria lavagem. E do outro lado, nós respeitamos muito, mesmo a pessoa em si, mesmo depois de ter falecido, respeitamos muito, portanto, por exemplo, se for um homem, do umbigo ao joelho tem que estar sempre tapado, se for uma mulher, a parte íntima, a parte de cima tem que estar sempre tapada, portanto, vamos dando essas informações quando somos solicitados. O manual foi feito a pensar nos profissionais de saúde que têm que diariamente oferecer-se como interlocutores a pessoas doentes, que vivem em sofrimento e que têm o direito de ser respeitados na sua identidade espiritual e religiosa. O pressuposto do manual é este: só se respeita aquilo que se conhece. O que é que nós queremos com o manual? Queremos oferecer de uma maneira sintética e organizada a todas as pessoas que no sistema de saúde são interlocutores dos doentes, diretamente ou indiretamente, como as administrações que têm que definir políticas de gestão e prioridades e tudo isso, oferecer a todas as entidades e a todas as pessoas a possibilidade de conhecerem o essencial sobre cada tradição religiosa quando esta experiência religiosa é vivida em situação de internamento hospitalar, de maneira a que quando uma pessoa se declara, se manifesta de um determinado credo, possa ser respeitada, porque quem é seu interlocutor sabe o que é preciso respeitar. Não há um certo receio, por vezes, de que os preceitos religiosos interfiram, porque às vezes podem interferir nos cuidados médicos que são indispensáveis? Sim, por vezes há esse receio e nesse aspecto acho que é muito importante aquilo que foi hoje, ou que vai ser hoje aqui lançado, este manual para a assistência espiritual e religiosa, porque nos mostra o que é que cada religião, cada confissão propõe em momentos muito importantes ao longo da vida, desde o nascimento até à morte. E realmente o tomar conhecimento disso, os profissionais saberem exatamente o que é que cada credo religioso propõe, pode ajudar. Eu acho que é um documento fundamental e acho que é qualquer coisa que os profissionais deviam ter. Penso que pode ser o ponto de partida para um novo investimento nesta área concreta da espiritualidade, das religiões, porque neste momento há documento, há conteúdo escrito, e talvez isso facilite e leve entusiasmo às pessoas a ter uma intervenção mais efetiva dentro dos hospitais para reorganizarem uma política de apoio e acompanhamento religioso nos hospitais. O conjunto das religiões hoje tem um peso maior, também os espaços e a forma de abordagem permite hoje também uma abordagem diferente, e é preciso trabalhar para que efetivamente a todos seja dada a mesma possibilidade